Queridos, quando nós realmente observamos um vídeo como esse, toca o nosso coração, nos emociona. E eu quero salientar aqui que as nossas primícias é uma convocação solene para a nossa casa, amém? E nós temos 3 conferências aqui anuais. E essa conferência Honra a Cultura do Céu é a base daquilo que nós acreditamos como Expansão Church. É uma conferência anual, onde nós nos reunimos exatamente para quê? Para conferir o que os céus está dizendo para nós nesse tempo. Para nós inculcarmos no nosso coração a cultura que Apocalipse 4 revela para nós. Uma cultura que vem do céu para a terra. Então, dia 14 e 15, por gentileza, se você não estiver viajando, já anote aí na sua agenda. Nós estaremos aqui com o pastor Laurenildo. Ele é precursor no tema paternidade. Queridos, depois do tema salvação, se tem um tema que nós precisamos de nos aprofundarmos, é o tema paternidade. Eu sei que vai acontecer algo, um shift de Deus, nesse tempo que Deus tem sido tão bondoso, generoso sobre as nossas vidas, um tempo como família que nós temos vivido, e vai ser um derramar da parte de Deus. Acompanhe nas nossas redes sociais, a fim de que você tenha todo o embasamento dos horários, dos momentos da sessão que nós teremos aqui, a fim de que possamos estar todos juntos glorificando o nosso Pai Celestial, amém? Igreja, eu estou consternado, constrangido, e quero afirmar a alegria do meu coração em cada um de vocês orarem, cada um de vocês sempre mandarem uma mensagem para mim, para a pastora Marie e também para o Kael, quando nós estávamos nesse tempo de descanso. Para mim é constrangedor, obrigado, porque realmente eu tenho a alegria e o privilégio de pastorear uma casa de oração que alegra-se com os que se alegram, que realmente zela uns pelos outros. Obrigado, querido, por cada oração, por cada intercessão. Obrigado por verdadeiramente nós estarmos vivendo um período de tempo como igreja de muito amadurecimento. Foram 14 dias onde nós estivemos ali como família, sendo recebido pelo meu cunhado, a minha concunhada em Vila Velha, Espírito Santo. Fomos muito bem recebidos, queridos, ali por eles. Tivemos um tempo como família muito especial da parte de Deus. Poderíamos ficar, os nossos amigos pastores, fala, pastor, fica aí um pouco mais, vai aí até o dia 30, vai até o dia 31. Mas realmente o Espírito Santo de Deus falou conosco, retornamos antes, entendemos a parte de Deus que 14 dias fora o suficiente para nós realmente termos esse tempo em família. Então, que o Senhor Ele continue a nos conduzir naquilo que acreditamos, que é realmente essa cultura, uma cultura da honra, querido, de amarmos uns aos outros. Abra sua Bíblia comigo, na Epístola do Apóstolo Paulo, aos Efésios, no capítulo de número 2. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1. Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito
que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Espírito Santo, eu adoro o nome de Jesus Cristo nessa hora. Te glorifico pela sua palavra. Eu clamo a Ti para que, mais uma vez, Espírito Santo, seja iluminado os olhos do nosso coração. Espírito de revelação, sabedoria e conhecimento, recaia sobre nós. Dá com que todos nós estejamos nessa hora com os pensamentos, os sentimentos, tomados cativos à obediência e à direção da Tua palavra. Em nome de Jesus, se você crê e concorda, você pode dizer amém. Igreja, eu quero partir aqui a partir de um pressuposto, e eu quero fazer aqui o uso de um texto bíblico, o qual eu ainda não li. Eu quero ler o capítulo de número 4, versículo 17 de Romanos, que diz assim, a parte B: Deus vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não existem. O que isso traz para mim e para você, igreja? Isso aqui traz para mim e para você a revelação e o conhecimento de que existe uma esfera que sobrepõe a esfera a qual eu e você vivemos. E a esfera que existe e que sobrepõe a esfera a qual nós vivemos, nós sabemos que a Bíblia chama de mundo espiritual. Amém? Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se essa esfera sobrepõe, querido, a nossa esfera, é imprescindível para nós termos a ciência de que, assim como nós temos leis que regem aqui essa esfera natural, existe leis que regem a esfera espiritual, e que na verdade, querido, tudo que existe aqui vem de lá primeiro. Então nós teremos um viés para direcionar as nossas vidas de duas maneiras. Ou nós vamos direcionar as nossas vidas pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pela nossa alma, ou nós vamos então direcionar as nossas vidas pelo Espírito. O texto que nós lemos de Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Ou seja, eu e você, queridos, nós tivemos um sopro do Espírito, nós tivemos aquilo que chamamos de regeneração. Eu e você outrora vivíamos aprisionados e vivendo pelo curso do príncipe desta era, porque o mundo jaz no maligno, e o sistema mundial, ele
é dominado pelo maligno. Mas uma vez que agora você recebeu vida e a vida de Deus, é necessário você entender que ou a sua vida vai ser comandada de forma almática, ou ela vai ser comandada pelo Espírito. Aleluia. Agora o detalhe é, queridos, que a regência da alma, e a alma tem vida independente de Deus. É por isso que o autor aos Gálatas, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que existe uma luta constante entre a carne, entre a alma e o Espírito, até eu e você nos encontrarmos com o nosso Senhor em seu retorno, ou na nossa morte. Existirá essa luta entre a alma e o Espírito. Então a minha alma, o meu sentimento, as minhas emoções, os seus sentimentos, as suas emoções, ela então deve se sujeitar, querido, ao comando e à diretiva do Espírito. Por quê? Senão nos tornaremos pessoas simplesmente impulsivas, reagentes. A alma, quando se move, ela se move sempre em um sistema de defensiva, de desconfiança. Ela sempre vai se mover de uma maneira, querido, que vai te impedir de viver plenamente o propósito que Deus estabeleceu para você. Mas no Espírito não. O Espírito está pronto, querido. E o Espírito não fala de coisas oscilantes como a alma. O Espírito fala de um reposicionamento. E o texto que nós lemos diz que Ele nos entronizou com Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, eu e você estávamos mortos, e agora fomos então posicionados, ou melhor, reposicionados em Cristo, nas regiões celestiais, queridos. E aí, quando vivemos pelo Espírito, vai falar de posição, vai falar de governo, vai falar de descanso, e vai falar de visão. Pegou aí no teu espírito? Pegou aí no teu coração? O detalhe é que nós queremos viver, queridos, ainda, mesmo sendo às vezes filhos de Deus, da terra para o céu, mas nós somos chamados para fluir, querido, no Espírito, e o fluir do Espírito, a partir das regiões celestiais, aonde eu e você estamos posicionados com Ele. O autor aos Hebreus vai dizer que nós somos participantes já da era vindoura, querido, e o reino de Deus está estabelecido dentro de mim, dentro de você. Aleluia. E quando nós vivemos da terra, querido, para o céu, é muito interessante, porque as nossas decisões, elas vão ser guiadas por aquilo que nós estamos enxergando. Nós vamos tomar decisões pelas circunstâncias as quais estão nos rodeando. A nossa identidade, que jamais deveria ser tocada por nada aqui fora, pelas circunstâncias e por alguém de fora, ela vai ser, querido, estabelecida e definida por um fator externo, ao invés de ser por um fator interno, querido. Da terra para o céu, nós vamos valorizar aquilo que é corruptível, aquilo que é passageiro. Por quê? Porque o mundo e a sua concupiscência, ela passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Então nós vamos valorizar o quê? As nossas conquistas. Ao invés de entender verdadeiramente que a maior conquista já foi conquistada por aquele que nos salvou e nos amou primeiro. Aleluia. E aí nós vamos nos cansar, nos perguntando: o que é que vai acontecer agora? O que é que vai ser de mim? O que vai ser mês que vem? O que vai ser o ano que vem?
Agora, quando vivemos das regiões celestiais, dos céus para a terra, aonde nós estamos entronizados com Cristo Jesus, nós vivemos debaixo de um direito, de uma legitimidade como filhos. E as nossas decisões, então, elas vão ser pautadas na revelação do Espírito Santo que habita dentro de nós e que nos dá direção em todas as coisas, inclusive a paz do Senhor, que é o árbitro dentro de nós. Porque eu e você vamos caminhar, querido, não é com qualquer pessoa, nós vamos caminhar com o conselheiro. A nossa identidade, ela vai estar embasada na filiação, não no desempenho. Sabe por quê, igreja? Porque eu e você, nós frutificamos, não é para ser aceito por Deus, nós frutificamos porque é inerente de um filho e de uma filha frutificar. É inerente, faz parte. Aquele que permanece em mim, esse dará muito fruto. Então eu e você não frutificamos, nós não produzimos para ser aceito por alguém. Por quê? Porque nós já fomos aceitos por aquele que nos ama. Então é inerente, faz parte de um filho e de uma filha dizer assim: a minha vontade, a minha comida e a minha bebida é a fazer a vontade do meu Pai. Faz parte, querido, da nossa identidade. O valor vai estar no propósito e não em um resultado imediato. O que vai predominar a minha vida e a sua vida não vai ser um momento ruim e nem um momento muito bom. Porque os momentos, eles passam ou não passam? O momento ruim passou na sua vida? Passou. O momento bom também passou ou não passou? Tudo passa, querido. Mas ele não. Ele era, ele é e ele há de vir. Ele é o primeiro, ele é o último. Ele é o princípio e ele é o fim. O que passar disso, querido, é tudo passageiro. Então é por isso que eu e você precisamos de estar realmente fluindo no Espírito, querido. A partir de um reposicionamento, aonde Ele nos entronizou, isso é direito seu. Imagine você tendo uma grande herança. Você tem uma grande herança, e é o que a Bíblia diz, não é? Nós somos herdeiros e cordeiros em Cristo Jesus. Agora imagine você recebendo uma grande herança. Só que você recebe essa herança, mas você não acessa essa herança. Adianta alguma coisa? Não adianta nada. Então, essa posição, querido, ela é direito seu, direito meu, é direito nosso. Viver do céu para a terra, nós temos que entender que a pergunta vai mudar e nós vamos dizer assim: o que é que os céus está se movendo nesse tempo? Não é o que vai acontecer comigo, porque os céus não vai parar em mim, pelo contrário, é nós que temos que discernir, querido, o que está nas regiões espirituais celestiais, para que nós caminhemos debaixo daquilo que os céus está dizendo para nós nesse tempo. Então presta atenção, a partir daí dos céus para a terra e dessa posição, quem governa as emoções somos nós. Quem governa, querido, as escolhas somos nós. Quem governa as adversidades somos nós. E quem traz o governo dos céus para a terra somos nós, na pessoa do Espírito Santo que habita dentro de nós. Aleluia.
Então você não vai viver, querido, 2026 sem um posicionamento e vivendo oscilante, se comparando, vivendo pelos seus sentimentos, vivendo de forma almática, independente de Deus. Ao contrário, você vai viver no Espírito, a sua alma vai se submeter, se sujeitar, querido, ao governo do Espírito. Igreja, em nome de Jesus, está vindo aqui uma indignação dentro de mim. E eu vou soltar em nome de Jesus, em ordem profética. Chega de você ser defraudado, em nome de Jesus. Até quando você vai ser defraudado? Acabou, querido. Até quando você não vai romper, querido, em todo o propósito, na alegria, na plenitude de Deus? Até quando você vai deixar sua alma dominar e viver na defensiva, nas estruturas do orgulho, nas estruturas do que você acha, dos paradigmas? Não vai funcionar. E eu quero desligar essa estrutura da sua vida, em nome de Jesus. Você nasceu do Espírito, querido. É necessário nascer de novo. Quem nasceu de novo, esse, querido, não nasceu da carne, do sangue, nasceu do Espírito. Esse pode ver o reino de Deus. Aleluia. Esse pode ver o reino de Deus. Então somos nós que governamos as emoções. Não é mais a adversidade que vai governar. Somos nós que governamos as adversidades. O governo foi nos dado. Toda a autoridade foi concedida ao Senhor. E Ele ortogou isso para nós revelarmos, não só nessa era, mas para a era vindoura, querido, essa autoridade, essa multiforma e graça do Senhor. Eu me lembro bem, eu e a Mariana, nós estávamos no farol, lá em Vila Velha. Eu olhei aquele mar, e o Espírito de Deus começou a falar comigo. Eu falei, meu Deus, é muita água. Como é que a gente não crê num Deus assim poderoso mesmo? Que olha isso aí, pelo amor, meu Deus do céu, se esse trem vir para cima de nós aqui, se Deus não der a ordem para parar aqui na areinha, nós estamos tudo pego. E eu olhando aquilo, ouvindo a história, imagine você, um marinheiro no meio do mar, com ondas bravias. Se aquele marinheiro olha somente para as ondas do mar, certamente ele vai perder a direção, a diretiva. Mas é interessante porque a história do farol falava exatamente, é um patrimônio tombado lá em Vila Velha. E dentro desse patrimônio tombado, os marinheiros, eles observavam o farol, e o farol apontava a direção, e eles não perdiam a direção. Aonde eu e você estamos entronizados com Cristo, querido, é um reposicionamento, é uma posição que Ele nos deu, para nós não perdermos a direção das nossas vidas, queridos, para nós caminharmos debaixo de direção. É isso que o apóstolo Paulo ele está revelando para nós, no capítulo de número 2, ele está dizendo assim, ei, vocês não só foram ressuscitados, vivificados, vocês não somente foram perdoados, mas vocês foram reposicionados. Vocês estavam caídos, destituídos, mas agora não, agora vocês se assentam, vocês governam com Cristo, vocês estão entronizados com Cristo, nas regiões espirituais celestiais. Aleluia! Glória a Jesus. Ah, querida igreja, se você pegar no espírito que eu estou ministrando aqui, querido, se você conseguir receber essa revelação no seu espírito,
Porque isso aqui, querido, é uma revelação bíblica para nós, que não é uma linguagem simbólica, é uma linguagem literal para cada um de nós. E dentro da caminhada da nossa vida, eu acredito que o Espírito Santo, ele nos concede percepções, ele nos concede discernimentos, ele nos concede revelação, amém? Presta atenção, você está me enxergando aqui, sim ou não? Você está me enxergando, não está? Você está me ouvindo aí? Agora, se existe uma esfera que a Bíblia chama de regiões celestiais, ela sobrepõe a esfera natural, você acha mesmo que você não tem uma audição espiritual aí? Você acha mesmo que você não tem uma visão espiritual aí? Ou você acha que a Bíblia está brincando comigo e com você, de que nós estamos posicionados nas regiões espirituais celestiais? O Espírito Santo de Deus, ele quer afinar, querido, a sua percepção, a minha percepção, os nossos discernimentos e a nossa revelação. Nós não somos chamados a andarmos de forma almática, reagindo, toma lá da cá, toma lá da cá. E realizando movimentações sem qualquer tipo de discernimento, perspectiva dos céus para nossas vidas. Não, não, não. Há uma responsabilidade sobre a tua vida, querido. E eu vou dizer mais, além disso, não só sobre a sua vida. Essa posição a qual nós estamos, quando você governa, o governo do Espírito está sobre ti. Ei, sabe, nós vamos tocar os nossos filhos, queridos. Nós vamos tocar os nossos casamentos. Nós vamos tocar a sociedade, vamos tocar, querido, aquilo que está ao redor das nossas vidas. Porque é o governo do Espírito. Então aí nós vamos andar de forma almática, desprovidos de tudo que envolve o propósito de Deus nas nossas vidas. Não, querido, de maneira nenhuma. Eu quero te chamar para você viver a partir dessa posição que o texto bíblico está revelando para mim e para você. Eu quero te chamar a você, querido, sair agora realmente da terra. E você começar a viver com aquilo que fora conquistado na cruz do Calvário. Amém. Você é peregrino e forasteiro aqui, querido. Escute, não se escandalize com a palavra que eu vou usar ou utilizar. Você é um extraterrestre. Você consegue entender isso? Porque você é uma nova criação em Cristo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Com quem é, ou com quem é que nós estamos aprendendo? Com a terra ou com os céus? É isso que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas, queridos. Então é necessário nós sabermos que houve uma mudança de dimensão nas nossas vidas. Nós éramos escravos, agora não, nós somos livres.
Se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente vocês são livres. Livres para quê? Para realizar e conhecer a vontade do Pai, queridos. Antes nós estávamos mortos, agora ressuscitados em Cristo Jesus. Então qual é a maior luta, quem sabe, que nós estamos travando nos nossos dias? Sabe qual é a maior luta? É com essa mentalidade aqui, é com a nossa mentalidade. É por isso que Romanos 12 tem que se cumprir todos os dias nas nossas vidas. Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, não é só ontem, não é só hoje, sempre nós precisamos de uma transição, querido, de pensamento, um metanoio, uma mudança, uma transição de mentalidade, para nós experimentarmos a boa, perfeita, a agradável vontade de Deus, querido. A maior luta é com essa mentalidade que não acompanha a posição espiritual a qual nós já estamos estabelecidos, queridos. Eu acho muito interessante. Meu filho está passando por uma crise de fé, uma crise existencial, digamos assim. Eu acredito que todos nós já passamos por essa crise, queridos. Essa crise de fé, essa crise existencial. Eu não sei se foi aí os líderes do Conecta Teens que falou a respeito do tema, mas ele chega para mim e fala, chegou para mim e para a mãe dele ontem: pai, Adão, pai, o que Adão fez, pai? Adão estragou tudo, pai. O que eu tenho a ver com Adão, pai? E eles vivem numa geração hoje que eles dão um Google e aparece muita informação ali, sim ou não? Eles dão sei lá, uma mensagem ali no chat GPT e aparecem informações ali, sim ou não? E aí, queridos, o rapazinho de 12 anos, como ele tem muita informação, daí ele vem falar com você como se ele fosse o teólogo, o conhecedor. O detalhe é esse. E eu disse para ele, falei: filho, algumas percepções interiores dentro de você, não vai se tratar de informação, filho, porque a informação vem de fora para dentro. O detalhe, filho, é que você vai precisar de construir uma vida em Deus, e você vai precisar de caminhar muito com o Espírito Santo. Você pode ter as informações que você tiver, mas a construção, aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos maduros, esses são chamados filhos de Deus, já não são mais escravos do medo. Então, meu filho, vai se tratar de você ter sempre uma mentalidade renovada pelo Espírito, porque o Espírito Santo de Deus, ele não está preso nem à sua palavra é inspirada e revelada para nós que estamos presos a ela, mas ele é Deus, ele traz à existência o que ainda não existe, na verdade, do ex nihilo, do nada. Se Deus quiser fazer, ele faz, ele sopra e cria, porque ele é criador. Então, igreja, não se trata de informações, se trata de reposicionamento, fluência a partir das regiões celestiais, de uma vida com o Espírito Santo. Eu e a minha esposa estávamos em Vila Velha conversando com pessoas, tendo tempo ali também com líderes espirituais. Conversei muito com o meu cunhado, e um certo dia ele conversando a respeito das ações de líderes, de pastores, de tantas complexidades, de tantas quedas, de tantas situações. E a grande verdade é, queridos,
que não se trata de uma oratória, não se trata de uma pregação boa, se trata de uma vida com Deus, se trata, querido, o mundo espiritual, ele rege o natural. Quando nós estamos caminhando de maneira, querido, que não compete às leis espirituais, em algum momento o espiritual vai cruzar com o natural e vai vir a cobrança, querido. E não vai mudar, querido. Não vai mudar o quê? Você pode ser pastor, você pode ser apóstolo, você pode ser mestre, você pode ser o profeta, você pode ser o papa. Se você não ter vida de intimidade com Deus, se você não ter vida de oração, se você não se voltar ao Senhor, se você não quebrantar, querido, realmente o seu coração diante do Senhor, se você não rasgar, querido, o seu coração, não somente as suas vestes, de você ser sincero diante de Deus, de você buscar a Deus, é só informação, não é revelação. Informação é de fora para dentro, querido, mas a revelação não, é de dentro para fora. É por isso que eu gosto muito do apóstolo Paulo, quando ele diz aos coríntios que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, e por ninguém é discernido. E nem tudo nós vamos entender, queridos, aleluia. Nem tudo nós, irmãos, eu leio a Bíblia até hoje, e tem coisas que eu não consigo entender ainda até hoje, de forma profunda. Eu não consigo entender ainda, não cabe na minha mente profundamente, como é que pode um Deus 3 vezes santo, imaculado, morrer por mim, morrer por você. Não cabe na minha mente. Eu tenho que crer, mas meu Deus do céu, não cabe na minha mente se Deus pegar um homem gago, levantar esse cidadão e colocar o cidadão para liderar o seu povo, milhões de israelitas. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender ainda profundamente um homem esquecido, rejeitado, ruivinho, Deus pegar ele de trás das malhadas e fazer ele se assentar como príncipe no meio do seu povo. Eu não consigo entender isso. É o reino de Deus, querido, sendo um paradoxo, o reino de Deus de cabeça para baixo. Mas eu não tenho que entender, eu tenho que crer. Nem tudo na sua vida você vai entender, mas quando você vive posicionado, você vai fluir, querido, a partir das regiões celestiais e a partir da posição a qual Deus estabeleceu a sua vida. Amém, queridos? E aí vai ter, querido, uma mentalidade que todos os dias nós vamos ter que decidir por ela, diante das dificuldades, uma consciência, uma mentalidade sem Cristo. Quem sabe nós vamos dizer assim: meu Deus, isso é o fim, não vai dar certo. Uma mentalidade pejorativa, uma mentalidade deficitária. Mas diante das dificuldades, a partir, querido, da mentalidade celestial, quem sabe nós vamos dizer assim: essa dificuldade, ela não me define. E quer saber mais? Nós vamos amadurecer tanto que nós vamos entender: essa dificuldade não me define, e nem também um tempo de bonança e um tempo muito bom não me define. O que me define é a minha posição em Cristo Jesus. E muitas vezes, através da dificuldade ou até mesmo de um momento bom, pode ser o momento que Deus está treinando o meu coração, provando o meu coração, as minhas motivações. Então, ao invés de olharmos com a mentalidade deficitária diante das dificuldades, desanimarmos, nos prostrarmos, é ao contrário. O que os céus está se movendo? Quem sabe lugares que eu orei para chegar, ou lugares que eu orei para conquistar, Deus está me equipando e preparando por meio dessa dificuldade, para quando eu me apropriar, eu não me perder. Aleluia.
Vai fazer parte somente, querido, do processo de treinamento de Deus nas nossas vidas. Tem tantas pessoas que são filhos de Deus, mas vivem ainda debaixo de culpa. E Cristo, Ele morreu exatamente para remover a nossa culpa. E aí na vida natural, nessa mentalidade, querido, é assim: eu errei, eu pequei, então agora eu sou um indigno. O orgulho entra tanto dentro do coração, querido, que a culpa vai corroendo de dentro para fora, a ponto do quê? De remover o cidadão ou a cidadã da posição que Cristo Jesus conquistou para ela. Ou seja, sem perceber, a pessoa negligencia até mesmo a obra da cruz do Calvário na sua vida. Mas a partir, querido, da mente em Cristo Jesus, dos céus para a terra, é diferente. Eu errei sim, eu assumo, eu pequei sim, mas agora o meu coração se inclina a se arrepender, a produzir frutos dignos de arrependimento. E esse erro e esse pecado não vai me definir. Eu vou andar em Cristo Jesus como filho de Deus. Lucas 15. O pai estava no mesmo lugar, nunca saiu do lugar dele. O filho não. Aí chegou uma hora que o filho teve que cair em si, caindo em si. Quando ele retornou, o pai estava onde? O pai estava no mesmo lugar, com o anel, com as vestes e com as sandálias. Esse Deus não é gente, queridos. Uau! Eu e você não somos dignos mesmo. É Ele que nos fez dignos. A dignidade vem dele para nossas vidas. E é um amor tão constrangedor dos céus para a terra, que é impossível nós não respondermos em caminhar com Ele, em se voltar para Ele, em se rasgar diante dele, em se inclinar, querido, para Ele. Sabe, diante do tempo aonde vivemos, diante de tantas opiniões, onde todo mundo tem uma opinião hoje, queridos. Eu dou graças a Deus pela vida assim da minha esposa. Eu amo quando ela faz isso com o Caio. Às vezes o Caio está em casa e ele diz: mas não tem nada para fazer. A mãe dele diz assim: Caio, o tédio faz parte da vida, meu filho. Essa alma aí, que tem que estar fazendo todo o tempo alguma coisa, menos, baixa a frequência. O tédio faz parte da vida também. Tem hora que não fazer alguma coisa, Deus, quem sabe, vai estar fazendo em você, meu filho. E diante das opiniões das pessoas, é uma preocupação que eu tenho, queridos, com essa geração dos nossos filhos. Eu abro meu coração para vocês, porque eles têm acesso a tudo e eles não têm o cognitivo ainda para filtrar as informações. E eles estão sendo formados ainda, eles não têm opinião formada. E nós temos que formar formadores de opiniões. Então são tantas informações, tantas, né? Aquele bichinho do celular vai passando. E é tanta informação, querido, de tudo quanto é lado. E eu digo aqui para você, na vida natural, a gente vive da seguinte maneira: o que é que vão pensar de mim? O que é que estão falando de mim? Aprisionados, presos. Agora,
na mentalidade, querido, de Cristo, dos céus para a terra, na posição que o Senhor tem para nós, nós estamos resolvidos em Cristo Jesus. O que é de fora perde força, porque nós estamos bem estabelecidos de dentro para fora. E aí eu quero dizer para você, queridos, um cego não pode guiar outro cego, como diz Cristo Jesus. Uma pessoa, querido, ferida não vai poder curar outra pessoa. Somente uma pessoa liberta é que vai ser realmente libertador, porque o ser humano, ele projeta, ele transfere o que está dentro dele. Se você está em crise, você transiciona crise para as pessoas. Se você está ferido, você transiciona ferida para as pessoas. Se você está, querido, com complexidade, você transiciona, você projeta, você transborda feridas. Então o Espírito Santo de Deus, Ele quer sobre o nosso coração esse lugar, querido, aonde eu e você curados, nós vamos curar, eu e você libertos, nós vamos libertar, eu e você salvos em Cristo Jesus, vamos ser instrumentos de salvação. Mas é dos céus para a terra, querido. Durante muito tempo, em alguns momentos, eu cheguei de dizer, e dependendo da ministração cabe isso, que Deus ele não é um arrepio, que Deus ele não é simplesmente um momento, um sentido. Mas você vai crescendo em Deus, querido, você vai lidando com pessoas, você vai lidando com a intimidade com o Senhor, e você vai vendo que tem momentos que a gente fala, querido, como se nós nos apropriássemos de Deus. E a verdade é que tem pessoas, querido, que realmente sente Deus num arrepio, querido. Tem problema disso? Não tem problema. Deus não pode se manifestar dessa forma. Tem pessoas que adoram, querido, está quietinha, você está pensando que ele está adorando ali, em espírito e em verdade. Tem pessoas que são extravagantes, e o Senhor que observa, querido, o coração, o foro íntimo, os segredos do coração dos homens, Ele tem a plenitude desse conhecimento, querido. Ele tem. E por que isso? Porque não houve somente uma mudança de dimensão, mas houve também, querido, uma alteração de percepções. O morto espiritual não tem percepções nenhuma. O texto sagrado vai dizer: nos quais andaste no passado conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós mortos em nossos pecados, porquanto pela graça sois salvos. Então eu quero dizer para você aqui, querido, que nós precisamos de afinar as nossas percepções espirituais. Porque senão, mesmo sendo filhos e filhas de Deus, nós vamos viver de forma almática, reagindo, sendo impulsivos, achando que não é, pensando que não é, ditando a nossa vida de uma forma que não é o governo do Espírito, mas uma independência de Deus.
Mas o Espírito Santo de Deus, querido, Ele está presente, realizando, fazendo e tocando o meu e o seu coração. E Ele quer afinar as percepções. É necessário, igreja, afinar as nossas percepções espirituais. É necessário discernir antes de agir. Discernir antes de agir, querido, ouvir o Espírito Santo de Deus antes de decidir. Discernir os ambientes pela posição a qual nós estamos estabelecidos. Você tem acesso. O problema não é o acesso. Amém? O problema não é o acesso. Aonde é que está o problema então? O problema está na sensibilidade. O problema está aí. A posição é sua. Mudou a dimensão. Transicionou a dimensão. Mas e a percepção? E a sensibilidade do Espírito? E a voz do Espírito? E a visão de Deus? Como é que fica? Ou como é que está sendo atuante em nós essas realidades espirituais? Uau! As horas voam, né, queridos? Eu quero finalizar aqui, domingo que vem eu continuo. Porque a igreja, escute isso. Eu e você não fomos chamados para caminharmos pelas nossas emoções. Eu sei que tem muitas pessoas nas nossas vidas, nós vivemos, quem sabe, muitos traumas. Escute, o trauma não pode nos guiar. É a posição que Deus te estabeleceu. O trauma não pode, querido, trazer um sistema de defesa impeditivo na tua vida. Deus tem sonhos para você, querido. Deus tem mais. Deus tem uma aliança com você. O apóstolo Paulo, um homem poliglota, cidadão romano, cidadania judaica, fariseu de fariseu, circuncidado ao 8º dia, se alguém que podia se gloriar na carne, era ele. Mas escute, ele deixou testamentado, dizendo assim: eu considero tudo como esterco, a fim de ganhar a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, querido, é muito bom os diplomas, as conquistas, é muito bom, mas nada se compara, querido, com a posição que Deus nos confiou. Nada se compara, querido, estar conectado com a fonte de vida. Nada se compara, querido, de estar aprendendo com o Pai da eternidade, com o Príncipe da paz, com aquele, querido, que é o autor da sabedoria, não do conhecimento, da sabedoria. Está com falta de sabedoria? Peça a Deus.
Ele dá liberalmente. Não é conhecimento, é sabedoria. E para isso, as pressões externas, elas não podem mais reger as nossas vidas. Eu acredito, igreja, eu estou dizendo de todo o meu coração. Eu comecei a estudar um livro novamente denso de teologia. Denso, difícil. As epígrafes, é muito complicado. São ditos mais antigos, originais, porque eu preciso de me aprofundar mais, porque eu acredito que está próximo, querido. Muitas ações que estão correlacionadas a um tempo escatológico, a um tempo, querido, de retorno de Cristo. Ontem veio ao meu espírito: filho, eu vim para os meus não estavam preparados. Eles ouviam falar de mim, eles liam a respeito de mim, e quando eu me encarnei, eles não estavam preparados. Você já parou para pensar, igreja? Eu e você, a gente canta Maranata, a gente busca Deus, a gente anseia por isso, ou pelo menos eu acredito que nós ansiamos de verdade. E nós, querido, de fato não estarmos preparados para esse momento, equipados para esse momento. Eu não sei se você está tendo a percepção, querido, de tudo que está acontecendo entre as nações, e precisa de acontecer mesmo. Lógico que precisa. Ele não mentiu para nós. Ele é a verdade, querido. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O governo do Espírito, querido, flui quando a nossa percepção está bem equipada e treinada pelo Espírito Santo. Se coloque em pé no seu lugar. É necessário sensibilidade, queridos. O Espírito Santo, ele não disputa com ninguém. Ele não precisa disso. Me achareis, me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Escute, as pressões externas vão acontecer. Vão acontecer. Vai vir os ventos, as tempestades, as grandes chuvas. O externo, querido. Ei, escute isso. Tudo do lado de cá, terra, é instável. Você sabe disso. Tudo, absolutamente tudo do lado de cá, terra, é instável, oscila. É por isso que está escrito em 1 Coríntios 15: se a nossa esperança em Cristo
ela consiste só neste mundo, nós somos os mais infelizes dos homens, porque tudo do lado de cá oscila, é instável, mas tudo do lado de lá é sólido, é real, é eterno. E é nesse lugar que você está assentado com Cristo. Então você precisa da percepção e do toque do Espírito. Eu não vou hoje fazer um apelo específico. Você precisa de realmente assumir essa posição. É você, querido, que vai enxergar no seu espírito. Ontem eu estava orando antes de dormir. Estava de bruços, orando. A Marie, antes dela entrar no quarto, eu estava orando em uma direção. Do nada, querido, do nada não, modo de dizer, eu vi uma amiga dela pregando e uma voz soprou assim: eu estou arregimentando-a. E o Espírito de Deus me deu uma palavra que está em Timóteo, do apóstolo Paulo para Timóteo, dizendo que o soldado não se embaraça com as coisas civis, antes trabalha para agradar aquele que o arregimentou. A Marie pegou o celular, mandou o áudio para essa amiga e falou: olha, o Rafa quer entregar uma palavra, uma visão. E eu disseminei ali, compartilhei, como o Caio diz, quem compartilha multiplica, pai, compartilha mesmo. Eu compartilhei, e aí hoje de manhã, ela mandou o áudio, e ela disse assim: nós estamos num processo de jejum de 21 dias, e essa palavra, essa visão, é tão bom saber que Deus, Ele nos responde, e ela veio para montar o quebra-cabeça. Presta atenção, quantas vezes você estava andando e dentro de você veio a imagem de alguém, e aí você disse assim: é coisa da minha cabeça. Quantas vezes você estava orando, ou você estava dirigindo, e veio uma voz e disse: liga para o fulano, fala para o cicrano. Mas a percepção foi abafada, e a Bíblia diz: não abafeis o Espírito Santo. E aí eu e você falamos: não, isso é coisa da minha cabeça, é coisa do meu coração, isso não é coisa de Deus não. Escute, Deus vai falar onde, querido? Deus vai falar com quem? É com os filhos. Para quem que Deus vai dar a visão? Para quem que Deus vai soprar, querido, os segredos do seu coração? É para mim, para você, querido. Então abra os olhos espirituais, os ouvidos espirituais. Não é tempo, ou não é mais tempo de andar pela alma, é andar pelo Espírito. A alma tem que se sujeitar ao Espírito. Feche os seus olhos.